meus queridos, tudo bem com vocês? Tia Rosângela aqui para mais uma videoaula. Cadê a minha galerinha do quarto ano A, quarto ano B, quarto ano C e quarto ano TA? Tudo bem? Hoje vamos de revisão, isso mesmo. Estudamos a geometria, vimos os encantos da geometria durante esse mês de junho e agora a gente vai finalizar a nossa nona aula com a nossa revisão mensal, onde você vai praticar o que aprendeu durante as nossas aulas, certo? Então eu quero que vocês peguem suas revisões, tenho certeza que vocês já responderam, certo? E agora a gente vai fazer uma correção comentada. Vamos aproveitar para tirar as dúvidas, certo? Para a gente também fazer uma boa prova, tá bom? Ok? Podemos começar? Pois bem, então vamos lá. Na primeira questão, ela sugere esses desenhos. Diz o seguinte: de acordo com os estudos realizados sobre as figuras não planas e suas planificações, observe os sólidos com atenção e depois marque a sequência correta. Observe que aqui nós temos as figuras não planas, cubo, cilindro, pirâmide e prisma. E aqui embaixo nós temos as suas planificações. Na ordem, onde está a planificação do cubo? Qual é a planificação do cilindro, da pirâmide e do prisma? Para isso, nós temos as alternativas. E aí, que alternativa você marcou? Vamos conferir? Tenho certeza que vocês acertaram. Primeiro, o cilindro, pirâmide, cubo e prisma. Aqui, de cara, a gente já vê que não é a letra A, pois aqui na nossa primeira planificação, nós não temos um cilindro. Letra B, prisma, pirâmide, cubo e cilindro, correto. Aqui no item A, nós temos a planificação do prisma, de base triangular. Temos aqui no B, a pirâmide, de base quadrada. Temos ali na C a planificação do cubo e na letra D o cilindro. Então, aqui na primeira questão, a sequência correta será a letra B. Prisma, pirâmide, cubo e cilindro. Trouxe até em vermelho para você conferir direitinho. Acertou? Coloque o C de certo, ok? Não é a letra C também, porque ele começa dizendo que a figura A é a planificação de um cubo. Então, já vamos descartar. E a letra D diz que é uma pirâmide, que também está errado. Então, na primeira questão, a alternativa correta, letra B de bola. Vamos seguir então. Letra E, cubo, cilindro e prisma? Também não. Então, vamos agora para a questão 2. Na questão 2, nós temos uma pirâmide. Isso mesmo, uma pirâmide de base quadrada e faces triangulares. A questão diz o seguinte: a pirâmide de base quadrada também é uma figura não plana. Vamos acompanhar aí as alternativas. Analisando a imagem acima, é correto afirmar que, letra A, ela possui 6 faces planas quadradas? Será? Não. Primeiro que ela só possui uma face quadrada. E na verdade não são 6, são 5, né? 5 faces no total. Então, letra A descartada. Letra B de bola. Ela possui 5 faces. Uma quadrada e 4 triangulares. Observe que aqui embaixo nós temos a base quadrada. E nas laterais nós temos faces em formas de triângulo. Então, letra B é a alternativa correta. Ela possui 5 faces, sendo uma quadrada e 4 triangulares. Letra B é a resposta correta. Não pode ser a letra C, porque diz que todas as faces são triangulares. A letra D diz que ela possui apenas 4 faces. Está errado, ela possui 5 faces. E na letra E diz que ela é chamada de pirâmide de base triangular. Não é uma pirâmide de base triangular, é uma pirâmide de base quadrada. Então, segunda questão, alternativa B correta. Coloque aí o C de certo. Vamos então para a terceira questão.
Joana Marta estava desenhando em uma malha pontilhada, quando percebeu que poderia representar uma figura geométrica não plana, ligando os pontos da malha. Vejam só, a figura que Joana Marta desenhou tem. Lembra que a gente falou que um poliedro, que uma figura não plana, pode ter faces, vértices e arestas, esses três elementos. Então, ela desenhou um cubo. O cubo, eu mostrei várias vezes aqui um cubo para vocês. Quantos vértices, quantas faces e quantas arestas ele tem? Lembrando que as faces são as partes planas. Os vértices são cada cantinho de encontro das arestas. E as arestas são cada linha de contorno da figura, como vocês estão vendo aí. Então, esse cubo que Joana Marta desenhou, e aí, quantos vértices, quantas faces e quantas arestas ele tem? Na letra A diz assim, ele tem 6 faces, correto, o cubo tem 6 faces. Ele tem 6 vértices? Não, não tem 6 vértices e nem 6 arestas. Então, vamos descartar a letra A. Vamos então para a letra B. Esse cubo tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas? Correto. Justamente você pode conferir aí no seu livro, em outros sólidos. Se você tiver um cubo em casa, inclusive, pode pegar e fazer a contagem. Ele possui 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Então, nossa resposta correta está na letra B. Aí na letra C diz 5 faces? Não, já afirmamos que tem 6, né? Na letra D. Ai, desculpa, gente, foi mais à frente. Letra D. 8 faces, 6 vértices? Não. 6 faces, como a gente já falou. Certo? Então, agora vamos para a questão 4. Só retomando bem aqui a questão, na questão 3, é muito importante que você consiga identificar os elementos dessa figura não plana, gente. Isso é muito importante. Conte com calma, com paciência, porque pode ser que você se confunda na hora de contar os vértices e as arestas. Não se esqueçam, os vértices são cada pontinho, cada cantinho de encontro das arestas, certo? E as arestas são as linhas de contorno da figura. Ok, meus amores? Estão acompanhando direitinho? Vamos lá! Quero ver todo mundo dando um show aí na correção. Questão de número 4, olha que figura bonita, diz o seguinte, abaixo está representada uma figura não plana. E aí, como é que você acha que se chama essa figura? Será um prisma? De que tipo? Nós sabemos que os prismas eles podem se apresentar de várias formas, né? Com várias faces e sua classificação também é de acordo com o número de faces. Certo? Então, de acordo com os estudos realizados, é correto afirmar que essa figura é chamada de, letra A, é um prisma de base triangular? Não, porque aqui a gente não observa nenhum triângulo, pelo contrário, nós temos faces retangulares e temos aqui uma outra face que tem 8 lados, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos faces retangulares e duas faces octogonal. Então, letra B. É um prisma de base hexagonal? Também não, porque aqui tem mais de 6 lados. É um prisma de base pentagonal? Também não, porque aqui eu tenho mais de 5 lados nessa base. É um prisma de base octogonal? Correto, por quê? Aqui eu tenho um prisma e aqui eu tenho uma base com 8 lados. Por isso que é chamado de prisma de base octogonal. Então, na quarta questão, resposta correta, letra D. Certo? Corrigiram? Acertaram? Ótimo! Então, vamos seguindo. Quinta questão. Falamos de figuras planas, não foi? Falamos de polígonos. E também falamos que os polígonos eles se classificam de acordo com a quantidade de lados e de ângulos. Nessa questão, nós vamos analisar a quantidade de lados. Observe que aqui na figura A eu tenho um triângulo, a figura B é um quadrado,
A figura C, quantos lados tem? Você contou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenho 7 lados. E a figura D, eu tenho 8 lados. E aí, vamos classificar? Temos aí, como é que é o nome dessas figuras? Temos um triângulo, um quadrado, um pentágono e um hexágono? Não. A letra C não é um pentágono, né? Letra B, é um quadrilátero, um triângulo e um octógono? Não. A primeira não é um quadrilátero, né, gente? É um triângulo. Letra C, triângulo, quadrilátero, hexágono e octógono? Também não, porque a figura azul, que está na letra C, ela tem 7 lados e não 6. E letra D, é um triângulo? Ok. É um quadrilátero? Ok. É um heptágono? Sim, a figura C é um heptágono, pois tem 7 lados. E a figura D é um octógono, com 8 lados. Então, aqui na quinta questão, a nossa resposta correta é a letra D, ok? Porque esses polígonos, eles se classificam de acordo também com a medida dos lados. Aliás, com a quantidade de lados, tá bom? Vamos passar então para a seguinte. Temos aí a questão 6. Olha que figuras bonitas. Aí nós temos várias figuras planas e não planas, né? E diz o seguinte, analise a imagem, analisando aí. Agora, sabendo que polígonos são figuras planas formadas por linhas retas, fechadas e que não se cruzam, marque a única informação incorreta. Amores, agora a gente vai marcar a que está errada. Nós temos 5 informações, 4 estão corretas e 1 está errada. Vamos começar a analisar? Primeiro, letra A. O dado não é um polígono. Está correto. B. Todos os objetos apresentados no quadro acima são polígonos? Errado, nem todos são polígonos. Então, aqui na sexta questão, a nossa resposta correta, aliás, a nossa informação que está incorreta é a letra B. É muito importante que você leia o enunciado para entender quando está pedindo para você marcar a correta e quando é a incorreta. C. A bola não representa um polígono, pois é formado por linhas curvas. Isso. Está correta essa informação. D. A caixa de presente não é um polígono. Observe que essa caixa ela é um pouco arredondada e ela tem dimensões, né? E temos aqui a letra E. A cédula de R$2 é um polígono em forma de retângulo. Correto também. Então, aqui nessa questão, analisando a figura, analisando a imagem que a gente viu aqui, nós podemos observar quem é e quem não é polígono. Nós temos aí figuras não planas, certo? Que tem aquelas 3 dimensões que a gente já viu, e tem as planificadas, como o triângulo que está aqui, a cédula de R$2, entre outras. Então, aqui era para você analisar e separar, tá bom? E lembrando que nessa questão foi importante você ler o enunciado, porque ela está pedindo para marcar, gente, a informação incorreta, ok? E não as corretas, certo? Vamos então para a questão 7. A questão 7, ela fala também de polígonos, né? Aí na revisão. Com base nos estudos realizados sobre polígonos, faça o que lhe é solicitado. A. Complete a tabela abaixo com o número de vértices, lados e ângulos internos de cada polígono. Nós sabemos que os polígonos têm vértices, lados e ângulos, certo? A gente vai fazer o quê? A contagem para completar essa tabela. Quantos lados tem, quantos vértices tem e quantos ângulos internos tem. Contando aqui, ó. Aqui nós temos um triângulo. 1, 2, 3. Ele tem 3 lados. Quantos vértices? Cada cantinho, meus amores. 1, 2, 3. 3 vértices. E quantos ângulos internos? Os ângulos estão aqui nos cantinhos também, ó. 1, 2, 3. Também 3 ângulos. E o quadrado? Mesma coisa. 4 lados, que é um quadrado. 4 vértices também e 4 ângulos. E o pentágono? 5 lados, 5 vértices e 5 ângulos. Observe que aí
a quantidade de lados e de ângulos e de vértices são iguais. Então, a nossa tabela fica assim. O triângulo tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. O quadrado tem 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos. O pentágono tem 5 lados, 5 vértices e 5 ângulos. E o hexágono, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados, 6 vértices e 6 ângulos. Aí tem uma pergunta. Que regularidade é sugerida pelos números que você completou? O que é que você observa nessa tabela? Hein? E aí? Que regularidade está presente nessa tabela? Aí a gente já pode perceber que nessa tabela a regularidade é que o número de lados de um polígono é igual ao número de ângulos internos e ao número de vértices, ok? Quando o polígono é regular, todos os lados, ângulos e vértices de um mesmo polígono são iguais. Então, essa é a regularidade, tá bom? Vamos para a questão seguinte agora, questão 8. Cadê os nossos craques aí que adoram futebol? Olha o campo de futebol aí que a tia trouxe para vocês. Esse campo de futebol, meus amores, ele lembra que figura plana? Sei que vocês acertaram. A 8ª questão diz o seguinte: observe a imagem do campo de futebol, depois marque um X nas informações corretas sobre esse polígono. Então, nós temos aí, letra A. Lembrando que nessa questão, na questão 8, nós temos mais de uma informação correta, tá bom? Então, letra A. Ele possui 4 ângulos retos? Ok. Ele possui 1, 2, 3, 4. E todos os 4 ângulos são retos. Então, letra A, circule aí, marque um X que está correta. Letra B. Possui a mesma medida em todos os lados? Não. Temos 2 lados com medidas iguais e outros 2 lados com medidas iguais. Então, temos 4 lados, 2 iguais e 2 diferentes, não é isso? Letra C. Possui 4 vértices e 5 arestas? Gente, ele possui 4 vértices. 1, 2, 3, 4, mas ele não possui 5 arestas. Letra D. Possui 2 lados opostos paralelos? Corretos. Tia Rosângela, quando é que são paralelos? Quando não se tocam. O lado aqui de baixo não toca o lado de cima. Aqui na lateral, esse lado não toca o outro lado. Então, sim, ele possui 2 lados opostos paralelos. E na letra E, o número de lados, vértices e ângulos internos são iguais. Correto. Então, aí, nós vamos marcar letras A, D e E, que são as informações corretas sobre esse polígono, que é um retângulo, que lembra um retângulo, né? Certo, meus amores? Passando aí para a próxima, 9ª questão. Sabendo que os ângulos podem ser classificados em reto, agudo, obtuso e raso, analise a imagem e depois marque corretamente. Tia Rosângela falou muito nessa classificação. Lembram? Lembram que o ângulo reto é um ângulo que mede exatamente 90 graus. O ângulo raso é um ângulo que mede exatamente 180 graus. Esses dois não mudam as medidas. Já o ângulo agudo e o ângulo obtuso, ele tem medidas variadas, né? O ângulo agudo mede menos que 90 graus e o ângulo obtuso mede mais que 90 graus e menos que 180 graus. Lembram? A gente estudou, todo mundo entendeu direitinho. Agora vamos responder aqui a 9ª questão. Na sequência, observando o ângulo 1, que é esse espaço aqui, meus amores, o ângulo 2, que é esse aqui, e o 3. Nessa sequência, nós temos o primeiro ângulo, ele é reto? Não. Então, já descartamos a letra A, porque o ângulo 1, ele não é um ângulo reto, né? Ele é um ângulo obtuso, mede mais que 90 graus. Na letra B, o item 1 é um ângulo raso, o item 2 é agudo e o item 3 é reto? Também não. Na letra C, o ângulo 1 é obtuso? Correto. Mas o ângulo 2 é agudo? Não. Então, não é a letra C. Letra D, o ângulo 1 é obtuso? Sim. O 2 é reto? Sim. E o 3 é agudo? Sim. Então, alternativa correta, letra D de dado, certo?
Então agora vamos para a nossa última questão, 10ª. Falamos nas aulas anteriores sobre cálculo mental e que você tem várias formas de realizar esses cálculos mentais, né? Pode fazer por arredondamento, por aproximação, por decomposição, enfim, da forma que você achar mais fácil e mais confortável para você fazer, tá bom? Aqui na 10ª questão diz o seguinte: podemos resolver qualquer situação matemática através de cálculo mental. Sendo assim, tente resolver as situações abaixo calculando mentalmente. Pois bem, como eu já falei, você pode escolher a forma melhor para você resolver, utilizando o algoritmo usual ou arredondamento, aproximação e decomposição. Aqui o Márcio disse o seguinte: vou usar o arredondamento e a subtração para calcular 5 vezes 99. Primeira coisa, se ele vai usar o arredondamento, significa que ele vai arredondar o 99 para 100. Então, ao invés de ele multiplicar 5 vezes 99, ele vai multiplicar 5 vezes 100. Detalhe, gente, sempre que você for efetuar multiplicações, cálculo mental, utilizando o arredondamento, é importante que no final você subtraia uma quantidade, no caso o número que você está multiplicando, porque significa que você vai multiplicar uma vez a mais, né? No caso ali, como é 5, você está multiplicando 5 vezes uma unidade a mais, né? De 99 para 100. Então, o Márcio fez o seguinte: 5 vezes 99, primeiro faço o arredondamento de 99 para 100. Depois, vou multiplicar 5 vezes 100, 500. Observe que ele primeiro arredondou. Agora, ele vai subtrair as 5 unidades, pois cada vez que ele multiplicou 5 vezes 100, aumentou uma unidade a mais, né? Porque era 5 vezes 99. Então, agora vai ficar 500 menos 100, 495. Então, 5 vezes 99, 495. Se você fez utilizando como o Márcio, utilizando o arredondamento, vai ficar assim. Se você fez utilizando o algoritmo usual, também vai ficar assim, tá bom? Agora vamos para a seguinte, a Antonella. A Antonella resolveu utilizar uma outra fórmula para calcular. Ela disse que usa a técnica da decomposição para resolver 3 vezes 212. Decompor, primeiro ela vai decompor o número, decompor o 212, que vai ficar, primeiro faço a decomposição de 212. 200 mais 10 mais 2, 212. Agora sim, ela vai multiplicar por 3. 3 vezes 200, que dá 600, 3 vezes 10, que dá 30, e 3 vezes 2, que dá 6. Fez a decomposição, fez a multiplicação, agora vai ter que fazer o que, meus amores? Somar os resultados. 600 mais 30 mais 6, ó. 600 mais 30 mais 6, que é igual a 636. Observe que as duas crianças fizeram de forma diferente, né? Cálculos utilizando arredondamento ou utilizando decomposição. Você pode também aplicar resolver utilizando uma dessas formas ou fazer simplesmente o cálculo mental. Só pensando aí colocar o resultado, tá bom? Mas é muito fácil, é só praticar. Certo, meus amores? Então, aí a nossa revisão, a gente conclui aqui a nossa revisão mensal. Refaça essas questões, reveja a questão que você ficou em dúvida, estude pelo livro também, pelas atividades que a gente realizou durante o período. E eu quero ver todo mundo dando um show na nossa prova, tá bom? Fiquei muito feliz com o resultado da nossa segunda prova e agora a tia Rosângela quer ficar feliz de novo, tá bom? E para finalizar, eu trouxe também o gabarito do Plus, aquelas páginas que eu passei na aula anterior, tá bom? Confira direitinho lá no Plus, a página 261 a 263. Veja se você acertou tudo direitinho, que também já é uma outra forma de você revisar, tá bom? Então estude, grande beijo e fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau!